Dia, boa tarde, boa noite, eu sou a professora Joana e hoje vamos dar continuidade e finalizar o conteúdo sobre conflitos no continente europeu, tá? Vamos finalizar o conflito presente dentro da Irlanda, mais especificamente na Irlanda do Norte. Mais um pouco, antes de começarmos, vamos entender um processo histórico que acontece na Irlanda, tá? Como é que ela surgiu, como ela se dividiu, para resgatar. Onde ela fica localizada? A Irlanda do Norte fica localizada ao nordeste da Europa, tá? Próxima à Inglaterra, ao Reino Unido, né? Esse aqui eu tô falando a ilha da Irlanda, tá? Onde tem hoje a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, tá? Tem um relevo de baixas altitudes, tá? E o clima é o temperado oceânico, né? Aí vamos recordar um pouquinho. Lá no século XVIII tem a União das Coroas, tá? Do Reino Unido, da Grã-Bretanha, tá? Tem a união dessas coroas, no qual o Papa, né? O Papa ele autorizou que o rei da Inglaterra ele governasse os outros territórios, tá? E naquela época o rei era o rei Henrique II, tá certo? Então, a Inglaterra ela tinha um apoio com a Roma, né? E aí, professora, não sei a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Quando falamos de Inglaterra, estamos falando só do país da Inglaterra, tá certo? Quando a gente fala de Grã-Bretanha, a gente está falando o nome da ilha, a ilha no qual esses territórios estão localizados, que é a ilha da Grã-Bretanha, tá? Temos a ilha da Irlanda e temos a ilha da Grã-Bretanha, tá? E o Reino Unido, professora? O Reino Unido é todos os territórios que fazem parte da coroa. Grã-Bretanha, nome da ilha, nome físico da ilha. Reino Unido, os territórios que fazem parte da coroa, tá? E aí, chegamos com o rei Henrique VIII, tá? Rei Henrique VIII. Ele casou, ele era casado com a rainha Catarina de Aragão, tá certo? Ela que era uma mulher muito influente na Espanha, na espanhola, e eles são representados, tem uma série, tá na Netflix, não, na Netflix não, na Globoplay hoje, que é o The Tudors, que fala sobre o seu reinado, o reinado do rei Henrique VIII, tá? Tem uma série na Globoplay que se chama The Tudors, quem tiver curiosidade de assistir, tá? Mas eu acho que é para maior de 16 anos, certo? Observa a classificação indicativa da série, tá? E o rei Henrique, como eu falei anteriormente, ele era casado com Catarina de Aragão, né? E aí o rei Henrique encontrou outra mulher e queria que Roma, anulasse, que o Papa anulasse seu casamento com Catarina, tá? A fim de casar com uma outra mulher. A Igreja Católica, que era forte naquela época, na Europa a Igreja Católica era bem forte, bem presente, não aceitou a anulação do casamento, porque vai de contra os papéis da Igreja Católica, né? E aí o que o rei Henrique VIII fez? Ele era bem tinhoso, tá? Ele rompeu com a Igreja Católica, ele rompeu os laços com a Igreja Católica e fundou sua própria igreja, tá? Que é a igreja anglicana, tá certo? E aí, gente, ele, ao fundar a igreja anglicana, o rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, ao fundar, tá? Ele casou com Ana Bolena, tá? Que é representada por essa moça nessa série, tá? Ele casou com essa mulher, conseguiu casar. E aí, professora, o que a Irlanda tem a ver com isso? A Irlanda era governada tanto pelo Papa, tanto pela Inglaterra, tanto pelo Henrique VIII. O que Henrique VIII fez? Fez com que Roma não tivesse poder nenhum sobre a Irlanda e a Irlanda passou a ser governada pelo rei da Inglaterra, tá? Vale lembrar que a Irlanda, ela tinha uma população predominantemente católica. Peguem isso pra vocês, tá? E aí, gente, o rei Henrique se autoproclamou rei, conseguiu casar com Ana Bolena quando fundou sua igreja, a igreja anglicana. E aí, em 1672, os católicos que viviam na Irlanda foram proibidos de praticar seus rituais, tá? Foi proibido, a Inglaterra não proibiu, pois era protestante, era anglicano, tá? E em 1801 é criado o Reino Unido, certo?
E aí, gente, a Irlanda, né, aqui já no século XIX, como vocês podem ver aqui, a Irlanda, ela passou por um processo de industrialização tardia, pois a Irlanda era tipo um quintalzinho da Inglaterra. A Inglaterra começou a se industrializar no século XVIII, né? E a Irlanda não, a Irlanda ficava responsável por abastecer a população Inglaterra, tá? A agricultura que era bem forte, então o meio rural que ele é bem forte, tá certo? E a Irlanda até o século XIX era toda rural, tá? E a base da sua alimentação era a batata. E aconteceu, né, a peste da batata, que foi um evento que ficou conhecido como Grande Fome, tá? Com a Grande Fome, no qual várias produções de batata foram paradas por causa de uma peste, de uma praga que invadiu a plantação e gerou muitas fomes, mortes e emigração, né? O que é migração, professora? Saída do território, tá? E eles foram para onde? Os Estados Unidos, outros foram para a Escócia, né? Eles se espalharam pelo mundo, os irlandeses. E aí, gente, eles têm retratado em pinturas, em obras de artes pelas cidades, tá? Bastante presente, porque foi uma coisa, um marco na história do povo irlandês, tá certo? E aí... Desculpa. E aí, gente, quando chega no século quando chega no século XX, tá certo? Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa, né? E também começou a aumentar o espírito do nacionalismo irlandês, tá? Tivemos não, né? Eles fizeram um levante da Páscoa em 1916, enquanto estava atuando a Primeira Guerra Mundial na Europa, tá? No qual os líderes desse movimento eles foram perseguidos e mortos, tá? Tem uma série na Netflix que se chama Rebellion, que mostra um pouco desse processo de independência do povo irlandês, tá certo? E aí o Reino Unido, né, Inglaterra, claro que ela é a mais poderosa, né, deu a ideia de dividir a Irlanda, tá? E aí teve a partição da Irlanda em duas, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, né, a Irlanda que tem um território maior, tá? E que a gente, no mapa, conseguimos ver, né, a Irlanda do Norte e a Irlanda aqui, República Federativa da Irlanda, que tem uma maioria católica, tá? Aqui a maioria é protestante, né? Tem uma maioria protestante e aqui tem uma maioria católica, tá certo? E aí, gente, teve um aumento das práticas nacionalistas, dos movimentos de independência, eles queriam se tornar independentes, tá certo? Teve a criação de um movimento, tá? O IRA, que era um exército republicano irlandês, que era um movimento católico, tá certo? No qual adotou a luta armada. Então, quando ele adota a luta armada, ele é considerado pelo Reino Unido, um grupo terrorista. É considerado pelo Reino Unido um grupo terrorista, tá certo? Tá aqui umas coisinhas, né? Umas imagens deles, com a cara mascaradas, tá? E aí, gente, teve uma guerra da independência que durou, né? Assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, teve a Guerra da Independência, tá? Em 1919, e durou até 1921, tá? Onde a parte ao sul, de maioria católica, e a parte ao norte pertencia ao Reino Unido, né? Só que ambas teriam como chefe de Estado o rei da Inglaterra, tá? E aí, posteriormente, tem uma guerra civil irlandesa, né, onde o IRA ele faz parte e acaba perdendo esse conflito, tá certo? E aí em 1937 já estava, né, acontecendo a Primeira Guerra, estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? A Irlanda do Sul, né, corta laços com o Reino Unido e acaba tornando-se uma república, tá certo? E ficou reconhecida como República Federativa Irlandesa, tá? E aí, gente, tem outros conflitos na Irlanda do Norte. Agora eu peço que vocês prestem atenção nessa regiãozinha aqui. Essa regiãozinha se tornou independente, mas essa aqui ainda continua pertencente ao Reino Unido, tá? E começou um conflito desde 1966 e terminou em 98, tá? 22 anos atrás, né? Que ficou conhecido como The Troubles, né? O problema, no qual gerou, né? Iniciou um conflito entre católicos e protestantes, tá certo? Foi um conflito religioso, tá? Os católicos, eles queriam a sua independência,
queria se anexar à Irlanda, né, a República da Irlanda, e os protestantes querem continuar ao Reino Unido, né, defende a monarquia inglesa, né, do Reino Unido, tá certo? E aí, gente, esse conflito, né, gerou alguns conflitos armados, e em 1972 acontece o Domingo Sangrento, que foi um dos episódios mais conhecidos na Irlanda no conflito da Irlanda, né, onde os soldados do Reino Unido mataram 14 católicos que faziam parte de uma manifestação, né. Dentre esses católicos tinha menores de idade, né? Tinha 6 crianças que foram mortas. E esse episódio, né, teve uma repercussão mundial, que aconteceu, que surgiram canções como, esse aqui é um dos corpos no chão, né, desse conflito, que gerou uma música, tá, da banda U2, que é uma banda irlandesa, tá, que fizeram a música Sunday Bloody Sunday, tá. Vocês podem ver essa música no YouTube, tem ela legendada, tá certo? E fala desse conflito que aconteceu, né? E essa música estourou no mundo todo e ficou, ganhou vários prêmios, tá? E ficou como canção das melhores canções na revista Rolling Stones, tá certo? E aí, quando chega em 1998, nesse conflito, ele já tinha uma visibilidade internacional, né? Esse conflito acaba com um acordo assinado, né, com a Sexta-feira Santa, tá? Em 2005, o IRA saiu da luta armada e hoje é um partido político, tá certo? Mas, se vocês verem algumas reportagens, né, no YouTube, lá nas cidades da Irlanda do Norte, tá certo? Agora, estou falando desse conflito, né, que fica na Irlanda do Norte, são separados por bairros, né, bairros católicos e bairros protestantes. Bairro esse, gente, que são trancafiados, né, que são fechados por chave, cadeado mesmo, sério mesmo. No nosso encontro presencial, eu vou ver isso com vocês, tá? Esse conflito mais profundamente, tá certo? E aí, vamos ver aqui algumas características sobre os costumes do povo irlandês, né? Lá tem o dia do São Patrício, né, que é um São Padroeiro, né, o patrono irlandês. E aí lá tem os dias, né, e lá nos Estados Unidos esse dia também é bastante forte, porque lá tem um povo, uma quantidade de povo irlandês bem volumoso lá nos Estados Unidos, né. Temos aqui o trevo, o trevo de folhas que vocês conhecem, né, que representa, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá tem uma venda de cerveja muito grande, né, no qual a cerveja é verde, tá certo, para celebrar o dia de São Patrício, tá bom? Então a Irlanda do Norte hoje ainda faz parte do Reino Unido, tá? E esse conflito, né, pode ser estourado novamente, tá certo? Então no próximo encontro nós debateremos outros assuntos, tá bom? Então um beijo e até outra semana.